Queria analisar com você a palavra que o Senhor Jesus disse sobre o último Elias, que ele viria e restauraria o quê? Todas. Eu vou exemplificar aqui uma situação através do sonho de um irmão. Se é que eu lembro todos os detalhes assim. O irmão aqui na igreja teve o seguinte sonho, em que aparecia um profeta, e esse profeta, de repente, ele ia ser levado para o céu, mas a veste dele ficava. Aí eu recebi a ordem de Jesus a ir lá e pegar a veste dele. Aí outro profeta também ia, parece, pregava e ia para o céu, mas a veste dele ficava, e eu ia catando as vestes de todos os profetas. Isso foi um sonho, já tem uns dias para trás, mas era algo que eu já havia entendido. O que eu entendi? A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo. Ou seja, pode ser que esteja mudando os personagens, mas a história é sempre a mesma. Tudo que você vê acontecendo hoje já aconteceu anos atrás. Sacrifício de crianças, caramba, Dagon era o Deus que justamente tinha uma barriga oca para se jogar ali dentro crianças. Não é novo. Apostasia, negar a fé, isso é novo? Não, isso não é novo. Isso sempre existiu em todo o tempo da história religiosa, desde que Deus levantou Abraão até hoje, sempre existiu. Tudo que você imaginar de erros hoje já aconteceu antes. São só coisas que se repetem. Então, a história é a mesma. Só está mudando os personagens dessa história. Só isso que muda. Antes os personagens eram Salomão, Saul, Davi, Obadias, Mical, Obed-edom. Eles eram os personagens. E hoje os personagens somos nós, eu, você. Mas a história é a mesma. E Deus? Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. A palavra de Deus é a mesma, revelada a seu tempo, mas é a mesma. E quando esse sonho mostrava que eu pegava a veste de todos os profetas, era apenas uma confirmação para aquilo que Deus já tinha me dado o entendimento, de que na voz da restauração está incluído todos os ministérios que se passaram sobre a terra. Todos. Por isso João Batista foi o grande homem. Sobre João Batista estava a unção que tinha passado sobre todos os profetas de Deus. Micaías, Elias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Isaías, Jeremias. Toda aquela visão ministerial se encontrava toda ela dentro da cabeça de João Batista. E para que aquela visão dali pudesse sair pelos lábios dele, a unção tem que vir também, porque não basta você ter conhecimento de alguma coisa. É a unção de Deus que te capacita a falar. Nós já falamos sobre isso. Você não pode falar uma coisa simplesmente porque sabe. Se você tentar e forçar a barra,
Você até fala, mas não vai ver o resultado que aquilo traria se fosse uma palavra dita realmente pelo mover do Espírito. Salomão diz assim que como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Não tem como você simplesmente falar do que sabe e achar que vai ter algum resultado. Não. Uma coisa é você saber e outra coisa é você falar quando Deus te manda falar. É muito diferente. Totalmente diferente. A Bíblia chega ao ponto de dizer que há tempo de falar e há tempo de calar. Mas mesmo quando você está em tempo de calar, você tem conhecimento de coisas, só que está no tempo de calar, fechar a boca. Não é porque você sabe alguma coisa que você vai falar. Agora, quando Deus vem mover e diz assim, é agora. Quantas vezes eu já fiz isso aqui no ministério? Quantas e quantas vezes? Quando Deus revelou sobre o fim do jejum, quando Deus revelou que Jesus celebrou a Páscoa e não a Santa Ceia, não foi na hora que Deus revelou que eu falei isso? Eu esperei a hora de Deus para falar isso. E quando eu falei aquilo, por exemplo, sobre o fim da Santa Ceia, Jesus celebrou a Páscoa e não fez Santa Ceia nenhuma, e não deixou isso para a igreja, aquilo foi preciso, foi exatamente numa hora que Jesus queria expulsar pessoas aqui da igreja. Quando eu lancei aquele estudo, as pessoas vazaram. E eu fiquei no meu canto, eu falei, meu Senhor, como Tu és tremendo. Eu entendi o projeto de Deus. E Deus já tinha me revelado aquilo há 12 meses atrás, há 1 ano. E eu guardei aquilo ali, fui guardando, até a hora que Jesus trouxe pessoas para cá e quis provar essas pessoas. Quando eu lancei o estudo, as pessoas vazaram, foram embora. E Deus me mostrou, tinha essa seleção para fazer com esse estudo que eles não iam aceitar. E por que não iam aceitar? São pessoas que pensavam que podiam vir para cá, para dentro e continuar sustentando o seu tipo de cristianismo. E eu vou te dizer uma coisa, Jesus tem trazido pessoas para cá para entenderem um outro tipo de cristianismo. O cristianismo da restauração, não é mais o cristianismo da evangelização, nem o cristianismo de eu entrar numa igreja para saber se ela me agrada ou não. Quem faz a seleção não é quem entra nesse lugar, deixa eu ver se essa igreja é boa, deixa eu ver se é aqui mesmo que eu vou ficar, deixa eu ver se a palavra do pastor é equilibrada, é boa. Aqui não é assim. Aqui, quando a pessoa vem para cá, é Jesus que diz assim, deixa eu ver se essa pessoa é boa, deixa eu ver se ela presta para esse lugar, deixa eu ver se ela serve para me servir nesse lugar, deixa eu ver se ela é útil para alguma coisa, deixa eu ver se ela tem algum valor para me contar com ela. Aqui é assim, totalmente o inverso do que se passava pela cabeça das pessoas, né? Sem contar aqueles que tentaram entrar aqui, que tentaram me comprar com o seu dízimo. Pastor, eu trouxe meu dízimo aqui, ó. Caramba, meu irmão, bota lá na caixa lá o seu dízimo. Já deu para ver que ele não trouxe dízimo para Deus, né? Ele trouxe para mim, né? E se ele trouxe para mim, eu só tenho uma coisa para dar para ele: a maldição de ter tentado me comprar com o dízimo dele. Então, meu irmão, quando esse sonho mostrava que a veste de todos os profetas ficavam comigo, era a confirmação daquilo que Deus tinha me dito. Quando Jesus falou que Elias viria e restauraria todas as coisas, ou seja, se você observar na história, nós temos o profeta Isaías, nós temos o profeta Jeremias, nós temos o profeta Micaías, nós temos Malaquias, Ageu, Zacarias com uma voz exclusiva para Israel, né? Em determinados capítulos fecha-se uma história para Israel. Ageu, restauração. Nós temos profetas como Ezequiel, né? Nós temos Daniel, Amós, nós temos todos esses grandes profetas, e eu te afirmo que hoje, exatamente hoje, no ano de 2013 que nós estamos,
a voz da restauração, detém, engloba todos esses profetas. Nós falamos sobre tudo isso que eles já falaram. Ezequiel foi aquele profeta levado dentro do templo. O que Ezequiel contemplou dentro do templo? Poucas pessoas sabem. Mas uma das coisas que Ezequiel contemplou dentro do templo, quando ele fala do ramo da acácia, por exemplo, e outras coisas mais, ele fala de animais que eram usados, pintados nas paredes do templo. Ezequiel contemplou dentro do templo a maldição chamada maçonaria. Ezequiel viu isso dentro do templo, a maçonaria. O que Jeremias viu dentro do templo? Jeremias viu a liderança de Israel negando o Deus vivo, mas cultuando idolatria. O que Isaías viu? Sobre o que ele pregou? Isaías falou de um Messias que viria e que o povo não estava preparado para esse Messias. E Amós, o que Amós falou? Amós foi aquele homem que tentaram calá-lo. Todo o sistema religioso estava profanado na época de Amós e todo o sistema político estava profanado. Não tinha mais nada. Aí Deus se manifestou a Amós, como ele diz: eu era boiadeiro, cultivador de sicômoros, não era filho de profeta, enfim, e Deus se manifestou a mim e disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Amós vem para a cidade, e o que acontece com Amós? Amós representa a tentativa dos ímpios, ou seja, de uma liderança, de calá-lo. É exatamente o que é hoje a voz da restauração. Quanta gente, surgiu até uma palhaçada chamada lei da intolerância religiosa. Tentaram enquadrar-nos nisso. Intolerância religiosa. É lei, não pode falar de outra religião. Tá, e eu sou algum palhaço? Fui eu que criei essa lei? Os palhaços que a fizeram, que a cumpram. Eu não, eu só respeito aquilo que o meu Deus cria, o resto eu passo por cima, eu piso, eu cuspo e acabou a história. Isto é a restauração. Então Amós, você vê aqui, a maçonaria já estava lá no templo. O templo que Salomão ergueu, tinha maçonaria dentro dele. A idolatria esteve, o descaso para com as profecias do reinado do Messias, a tentativa de calarem, como foi Amós. E se você lembrar de outros profetas, todos eles têm uma situação. Por exemplo, Micaías, aquele que profetizou no tempo de, como era o rei? Acabe. Micaías representa o quê? Micaías representa a pressão até do exército. Chegaram para Micaías: olha, as palavras lá dos falsos profetas, todo mundo fala coisa boa, vê o que tu vai dizer, hein? Diz a mesma coisa que eles. Micaías representa o quê? Quando ele diz assim: aquilo que o Senhor me disser, isso eu falarei. Essa voz de Micaías está hoje dentro daqui, da restauração. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que ter a valentia de Micaías. Tem que ter a coragem de Jeremias. Tem que ter a espiritualidade de Ezequiel. Tem que ter a visão do futuro de Isaías. Tem que ter a disposição de Amós. E mais algumas outras coisas. Tudo que você identificar nos profetas tem que fazer parte da sua vida, se é que você anseia por ser um restaurador. Se você não quer se iludir, essa é a realidade que tem que ocorrer na sua vida. Todos os profetas
todo o ministério dos profetas está hoje em nosso meio, está dentro da geração Jesus Cristo, e é simplesmente por isso que ninguém nos resiste. O camarada vem e diz assim: não, mas a igreja precisa da política. Aí eu vou lá em Jeremias, digo assim: não precisa não. Não, mas sabe qual o problema da igreja ter amigo? Aí eu vou lá em Micaías e digo: não precisa não. Não, mas a igreja isso, a igreja aquilo, eu vou lá em um dos profetas e não precisa não. Isso é a voz da restauração, uma voz que cerca todos os pontos, não deixa nada passar. Qual é o resultado deles? Exclui, não quero mais falar, se puderem nos matar, mata, porque enquanto estamos vivos, somos uma coluna de acusação para os que estão mortos nos seus delitos e pecados. Quero saber se alguém tem alguma pergunta nesta hora. Aqui ninguém tem perguntas? Tem? É uma pergunta do Davi, da Espanha. Pastor, o que é um crente fraco em realidade? Tenho um pouco de dúvida sobre isso. E ele, quando morre, é salvo? Não, uma coisa é salvação. Nós não estamos aqui, esse negócio de salvação, a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore, né? Agora, Jesus falou assim: por que vocês, sendo maus, ainda falam coisas boas? Então, é uma questão complexa. Pela firmeza do dia a dia de uma pessoa, pelo caráter, pela postura na palavra, nós acabamos acreditando que aquela pessoa é salva. Mas no fundo, salvação é um negócio que só Deus sabe como cada um parte, né? Se parte na sinceridade, se no engano. Agora, o crente fraco, simplesmente, é aquele, meu irmão, que não tem condições de testemunhar. Testemunhar, mas veja bem, não confunda, existe um nível, e é bom falar sobre isso, existe um nível de testemunho. Nem todos que estão aqui dentro estão em condições de falar o que eu falo. Não está em condição. E também o que acontece? Deus não vai te jogar nessa cova de leão, porque sabe que você ainda não chegou neste nível, você está crescendo, e a Bíblia diz que Deus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade, e que Deus não nos deixa ser tentados, provados, além do que podemos resistir. Se Deus que te ama está olhando para a sua vida e está vendo que você não tem estrutura para dar resposta a um policial, esse policial não vai te arguir. Se ele está vendo que você não tem estrutura para colocar um juiz no lugar dele, um governador, um presidente, você não vai estar diante deles. Existe o nível em que Deus olha a vida de cada um e vê o que ele pode contar com cada um. Agora, você, uma vez que pisou na igreja, a Bíblia mostra que você já tem condição de falar alguma coisa, e é essa alguma coisa que Deus vai convocar você a falar. Mal você chega na igreja, no primeiro dia de culto, Deus já opera na sua vida, você já sente a paz, a graça, uma série de coisas, você já sai da igreja chamando outras pessoas. Poxa, eu fui na igreja, foi muito bom, caramba, eu me senti bem e não sei o quê. Opa, você já está testemunhando, mas não em determinados níveis, né? Aqui mesmo no ministério já foi dito que vai haver uma mesa redonda, e isso já é uma mensagem antiga para mim, não é moderna. Essa profecia eu já recebi, ela já tem mais de 8 anos atrás, essa mesma profecia. Eu estaria sendo arguído por lideranças da nação, e eu estou esperando. Talvez Deus tenha olhado e visto que eu ainda não esteja tão pronto, mas eu estou caminhando, vai chegar a hora que eu vou estar pronto. Resultado então, existe o nível, uma das perguntas que a menina da TV holandesa fez para mim, foi, ela disse assim: mas você, falando dessas coisas que eu comentei, a prisão, o espetáculo montado pela Globo, pelas empresas da Rede Globo e tal, essas coisas todas, quando eu
eu falei isso, ela falou assim, mas você não acha perigoso a Rede Globo, com tantos políticos, com tanto poderio, com tantos recursos, com uma mídia imensa, com tudo isso, você não acha perigoso falar da Rede Globo? Aí eu falei assim, acho muito perigoso para os outros, não para mim. Por isso eu aconselho, ainda falei assim, brincando, né? Eu aconselho que ninguém fale, deixa que eu falo, porque para mim não tem perigo, porque eu com o meu Deus, eu venço todo mundo e passo por cima de todas as coisas. É o nível que eu sei que estou. Irmão, eu massacro um general se ele vier me arguir. Eu massacro ele com a farda dele e tudo. Eu massacro um presidente se ele ousar me questionar, eu massacro ele. Exércitos, duvido se eu diante de um exército eu engulo uma vírgula. Meu espírito está preparado nesse nível. Pode me colocar de capuz dentro de uma sala, pode colocar um monte de homem armado com fuzil até os dentes, com touca ninja, eles não vão me intimidar. Eu não devo nada a eles e eles não podem lançar uma flecha contra a minha vida. Mas isso não foi da noite para o dia. Isso somam-se 25 anos de estrada, 25 anos de caminhada. Então, você tem quanto tempo de caminhada? Você não pode chegar no mesmo nível que eu assim tão rápido. Não tem como, porque todo dia existe um aprendizado. E é esta soma de aprendizados que me dá o nível que eu tenho hoje. Eu quando comecei com Jesus, há 25 anos atrás, eu nunca me desviei. Ou seja, não faltou nenhuma palavra na minha estrada. Não faltou nenhuma experiência na minha estrada. Lamento ter que informar. Mas quando você se desvia e passa 6 meses, 3 meses, 1 ano dentro da igreja, fora da igreja, você passou aquele período e não ouviu algumas coisas. E essas algumas coisas era degrau para a sua vida, que está faltando. Então Deus traçou contigo outros planos, mas o plano original você não tem mais. Você tem um plano agora secundário, um plano que ainda é glorioso, mas é secundário. Não é mais o plano original, não é mais o plano principal. Já contei várias vezes aquela experiência aqui, de um jovem que tinha aqui na igreja e saía para pregar para cá, para lá, eu dizia, rapaz, por onde você anda? Porque quando eu estava pregando, Deus me dava a visão dele sentado no culto, mas ele não estava no culto. E ele, rapaz, por onde você anda? Que eu fui pregar na igreja tal, que foi uma bênção, que o povo deu glória a Deus e aleluia. Eu falei, rapaz, não se ilude. Seu tempo é de ouvir, o seu tempo é de aprender. Não, mas eu tenho certeza que Deus me enviou lá. O pastor de lá disse que nunca tinha ouvido uma palavra daquela. Eu falei, rapaz, não é o seu tempo. Qualquer pessoa daqui que abrir a boca, o pastor vai ficar impressionado, todo mundo vai ficar impressionado, porque o que nós temos recebido aqui não tem em nenhum outro lugar. Então não se ilude, seu tempo é de ouvir. Não, porque eu falei, tá bom, meu irmão, basta, segue seu caminho. Aí Deus mostrou a respeito desse jovem 3 pratos riscados com um X. E Deus dizia, esses 3 pratos foram simplesmente 3 pregações que ele não ouviu e que vai fazer falta no futuro dele. Imagina, 3 pregações que ele não ouviu. Esse jovem hoje está desviado e pode falar com ele de futebol, pode falar de qualquer coisa, mas não fala de Bíblia. Fez falta ou não fez? Que dizia que Jesus é o máximo, que tinha ministério, que ia pregar no mundo todo, que era evangelista, que era conferencista, que fazia, que acontecia. Cadê ele? As pessoas precisam entender, meu irmão, que Deus tem regras e tem critérios. Então, existe um nível espiritual. Todos nós, dentro do nosso nível, somos o máximo. Dentro do nosso nível, mas fora do nosso nível, nós não somos nada. Então, o que é um crente, agora que eu vou voltar à pergunta do irmão, né? O que é um crente fraco? Um crente fraco é aquele que deveria estar num determinado nível, mas negligenciou, eu não sei se é com L, com R, negligenciou a caminhada e, por consequência dessa negligência,
ele hoje está em um determinado dia da vida dele, em que ele deveria ter algumas experiências, e não tem. A estrutura espiritual dele está fraca. O que falta aí? Oração é uma fonte de fortalecimento. Estudo da palavra é outra fonte de fortalecimento. A leitura, né? Ouvir pregações é fonte de fortalecimento. E todas essas coisas, sim. Estar na igreja no período de louvor é fonte de fortalecimento. Eu já vi gente dizendo assim, não, a palavra começa lá por mais 8h30, na igreja é de 7h30 a 8h30 é só louvor, eu só chego 8h30, não gosto de louvor. Se o louvor faz parte do culto, o Espírito Santo nele criou uma fonte de crescimento para cada um de nós. Tem mais, a oração do começo. Vamos começar o nosso culto, vamos orar. Esta oração é uma fonte de crescimento para a nossa vida. A partir do primeiro instante, do primeiro segundo em que dizemos assim, vamos cultuar a Deus, a partir daquele segundo que deu-se início ao culto, tudo dali do princípio ao fim é uma fonte de crescimento para o nosso nível espiritual. E tem pessoas que querem decidir o que será a sua fonte de crescimento. Se o louvor não fosse importante, irmão, nós não faríamos. Mas o louvor é importante. E nós temos usado, Deus nos tem tido misericórdia de nós temos inclusive usado aí louvores, né? Músicas lindíssimas, com revelações poderosas, que enquanto estamos cantando, a unção está entrando no nosso espírito, nosso entendimento está se abrindo, porque o Espírito Santo pode revelar uma palavra na pregação, como pode revelar uma palavra no louvor, e nós já vimos isso. Tem tantos louvores que nós cantamos, tem até alguns aí que eu já fiz pregação em cima deles. Por quê? Porque são palavras reveladas pelo Espírito Santo. Então, o crente fraco é aquele que negligencia o chamado de Deus, as regras do Evangelho, oração, estudo, a leitura, a pregação, participar do culto como um todo. Tem gente que enquanto está transcorrendo o louvor, a pessoa não participa do louvor, não se envolve. Aí vem um futuro lá em que Deus quer chamar a pessoa para o mundo da música, ela está fora, ela não se envolveu. Se ela não se envolveu, ela não acabou, o ouvido dela não desenvolveu no compasso musical, não sabe bater palma. Tem gente que não consegue bater palma, todo mundo está batendo certo, e ela está errado, porque nunca se envolveu. E as coisas dentro da igreja têm história, têm estrada, né? Aí depois, eu me amarro em música. Você amarra em música, irmão? Canta alguma coisa. Para, irmão, já basta, já vi que você se amarra mesmo em música. Tu deve ser um ótimo ouvinte, mas cantor não dá. Por quê? Você amarra em música nada, irmão, negligenciou a caminhada, está querendo aparecer. Tinha 2 jovens aqui na igreja, algum tempo atrás, mal chegaram aqui na igreja, pastor, eu canto com playback, dá para eu cantar aí na igreja? Não dá não, irmão, não dá para cantar na igreja não. Não está querendo cantar nada, mesmo, está querendo aparecer, porque a partir do momento que você vem para frente, fica fácil arranjar namorada, ou não fica? Ninguém me engana, eu tenho 25 anos de caminhada, irmão. Já fui moleque também dentro da igreja, eu comecei dentro da igreja com 20 e poucos anos. Eu via que qualquer um que tocava um violão era rodeado de menininha. E que é isso? Quem não viu isso? Camarada cantava na frente com playback, as atenções voltavam para ele. Acabou o culto com playback, lá na porta estava um monte de menina rodeando o cara. Eu quero namorar o cantor. Pastores novos, solteiros, com terno, e podia escolher mulher dentro da igreja. Eu não sou criança, eu tenho experiência de vida também. Então, pastor, posso cantar? Não, não pode não. Se o Espírito de Deus revelar que você pode cantar, que você tem não só voz, mas caráter para estar à frente da igreja, aí pode. Porque só voz aqui não basta. Tem que ter caráter.
Eu fui um pregador jovem, eu me casei aos 30 anos de idade. Desde os meus 24 anos eu pregava Rio de Janeiro afora, em tudo que era denominação. Eu preguei em Batista, eu preguei em Metodista, eu preguei em tudo que é ramo de Assembleia. Eu preguei em Brasil para Cristo. Maranata é aquela que tem um monte de mulher, pastora. Quadrangular, eu preguei em tudo que é canto. Em toda igreja que eu ia, tinha uma menina querendo me namorar. Eu nunca namorei nenhuma delas. Em toda igreja que eu ia, tinha uma querendo me namorar. Eu nunca namorei nenhuma delas. A minha resposta para elas era sempre a seguinte: vamos orar. Se Deus confirmar alguma coisa, e nesse vamos orar, ó, lá se ia a vida. Tá, meu irmão? Então, para ir à frente de uma igreja, não tem que saber pregar. Não tem que ser conhecedor da Bíblia. Deus muitas vezes conta muito mais com o teu caráter do que com o teu conhecimento. Reino de Deus, conhecimento só não basta, tem que ter um caráter firme, inabalável. Essa é a realidade, e que muita gente às vezes não gosta nem de ouvir, mas eu também não gosto de falar, mas às vezes tem que falar. Tem mais perguntas aí? Não, temos aqui, ó. Realmente, resolveu se mexer esse rapaz. Pastor, aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3 e no capítulo 4, há duas manifestações de Elias. Um que Jesus afirma que se cumpriu nos tempos de João Batista, e o outro que ele descreve no capítulo 4, verso 5, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor é o que a gente tem estudado, que é a manifestação de Jesus no Monte das Oliveiras. Exato? Sim. Então, esses dois Elias representados em Mateus 17, que ele descreve ali o que virá e o que já veio, poderia estar relacionado a essa passagem, não é isso? Exatamente, porque veja, não falei que a pergunta ia ser profunda? Eu falei, eu vi daqui. O que acontece? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, irmão, nós temos que analisar, nós temos aqui uma palavra a ser analisada. Quando Jesus se manifestou da primeira vez, foi um grande e terrível dia? Cadê? Me diz por que foi um grande e terrível dia? Quando Jesus se manifestou lá a primeira vez, nascido de Maria, cadê o terrível? O que foi terrível? Um camarada que vem, prega na cidade, e daqui a pouco pegam ele, prendem ele numa cruz e acabou a história dele. Ele entra num túmulo, ressuscita, foi para o céu. Cadê o terrível dia? Agora a Bíblia fala que da segunda manifestação será um terrível dia, porque ele vai pisar no Monte das Oliveiras. O monte vai rachar, Ocidente e Oriente, dar livramento a Israel, uma pequena parcela de Israel, que vai estar oprimida pelos exércitos do mundo, acampados no vale do Armagedon. E quando Jesus se manifesta, o resplendor da sua glória é como uma bomba atômica, e a sua glória vem e invade aqueles exércitos, e diz a Bíblia que eles de pé, a sua carne apodrecerá, e os olhos apodrecerão nas suas órbitas e vão soltar. Isso é um grande e terrível dia. Diz que ali no vale do Armagedon, o sangue dos exércitos vai chegar até o freio dos cavalos. Onde é que fica o freio dos cavalos? Você que é do interior aí? Na boca? Então nós teremos um rio de sangue no vale do Armagedon. Um rio de sangue. Ah, isso sim é um grande e terrível dia do Senhor. Mas da primeira vez que o Senhor Jesus veio, cadê esse grande e terrível dia? Eu não vi, a Bíblia não mostra, ninguém viu. Agora, essa segunda vinda, sim. E Jesus está dizendo, Elias virá para a restauração de todas as coisas, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esse Elias não é João Batista, e esta vinda não foi a primeira. Aí Jesus vem e diz assim, em verdade vos digo que Elias virá. Olha, já veio,
já houve um mover, mas isso aqui está profetizado em Malaquias, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então, é uma questão de estudar. Você sabe o que eu já fiz uma vez? Eu tenho um livrinho chamado Chave Bíblica. Você conhece Chave Bíblica? É um livro que ele é uma espécie de dicionário. Ele tem ali, por exemplo, eu pesquisei ali, tem várias palavras em ordem alfabética. Eu pesquisei assim, Elias. Tudo que era texto bíblico de Elias, eu separei. Tudo que falava sobre Elias, sobre a volta de Elias, tudo, eu separei tudinho. Depois nós temos aí várias versões bíblicas. Eu peguei em todas essas versões bíblicas e li todos os textos que falam de Elias. O meu entendimento, irmão, abriu muito, abriu gloriosamente. Então a realidade é essa aqui: o grande e terrível dia do Senhor ainda está para vir, quando ele pisar no Monte das Oliveiras e aniquilar os exércitos inimigos, que a Bíblia diz lá em Zacarias, né? Eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo. Eu farei com que todas as nações marchem contra ti. Imagina, os exércitos brasileiros. A ONU está por aí se organizando. A ONU vai acampar o Brasil, América do Norte, América Central. Se tiver exército na África, aonde for, a ONU vai acampar a Rússia. A ONU vai acampar os muçulmanos. O objetivo vai ser banir Israel do mapa, como diz a profecia, Deus falando para as nações: eu conheço a tua ira contra mim. O objetivo é banir Israel, aniquilar Israel. Só que nesse ímpeto das nações, Jesus vai se manifestar. Quando ele se manifestar, todos esses exércitos que estarão do mundo inteiro no Vale do Armagedon terão a sua vida ceifada de uma maneira bem horrenda. O corpo vai apodrecer, eles morrerão podres instantaneamente. Isso eu não estou falando a nível de interpretação de profecia, não. Eu estou falando isso de um contexto literal. É assim que está escrito lá no profeta Zacarias. É assim que está escrito. Não estou interpretando nenhum texto. Eu apenas li. Está escrito isso, somente isso. Temos mais perguntas? Não? Eu queria então dar uma adiantadazinha aqui, só sobre um cenário, que é o cenário Israel, quando o apóstolo Pedro e João pregaram ali, que está registrado em Atos no capítulo 4, a ousadia daqueles homens, quando eles estão ainda ali dando continuidade a uma tentativa de Deus de restaurar a nação de Israel. Pedro é a continuidade para a tentativa de Deus de restaurar a nação de Israel. Por isso que Pedro tinha o evangelho a ser pregado entre os judeus. Esse era o projeto, evangelho pregado entre os judeus, porque o objetivo ainda era tentar restaurar Israel. Como eles não aceitaram, no ano 70 Israel foi completamente massacrado pelo Império Romano, e não ficou pedra sobre pedra no templo, como o Senhor Jesus havia profetizado. Agora, Pedro e João, ali em Atos 4, diante das autoridades, o que eles dizem? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa autoridade de Pedro diante daqueles que poderiam lhes ordenar a morte pela espada, pela guilhotina, pela forca ou pelo apedrejamento, essa autoridade de Pedro revela que sobre ele estava a unção da restauração. Porque eu vou te dizer um segredo agora para nós encerrarmos. A unção da restauração é a unção, a única unção que te dá a capacidade
de desafiar os governantes que supostamente poderiam te matar. Só a unção da restauração te dá essa autoridade. E se você olhar todos aqueles que tiveram autoridade de profetizar contra lideranças, você verá, se você não conseguir ver, eu vejo contigo, você verá que eles tinham um foco cuja palavra geraria uma restauração. Então, a restauração é o único mover que te permite, se você estiver enquadrado nela, que te permite não se curvar a autoridade alguma e encarar a quem quer que venha pela frente. Tem mais pergunta aí? É uma pergunta do Ricardo Especa. Pastor, como devemos agir no caráter cristão? Agir no caráter cristão, meu irmão, caráter cristão é seguir as regras, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, não abrir mão da verdade, nada podemos contra a verdade senão pela verdade, entende? Caráter cristão é você realmente estar enquadrado na palavra, é uma coisa relativamente simples, é não roubar, é não ter a disponibilidade para matar, é não dizer falso testemunho, é não enganar ninguém, é não armar cilada contra ninguém, é não espreitar o sangue inocente, é não desejar ver o mal de ninguém. Desejar ver justiça é diferente. Justiça é algo que só Deus pode fazer, entendeu? Caráter cristão é você tomar muito cuidado com a língua, porque é por tuas palavras que tu serás julgado, por tuas palavras que tu serás justificado ou condenado. Caráter cristão envolve isso, é você falar o que Deus te manda falar, é você silenciar no que Deus não te mandou falar, é você tomar muito cuidado nos seus projetos, nas coisas que você decide. Teve uma situação aí de e-mail, né, que rolou aí na igreja, e alguém conversou comigo assim, falou: pastor, você não acha que poderia chegar ali tem uma delegacia aí que cuida exclusivamente disso, aqui pertinho da gente, a gente dá um dinheiro pro camarada ali, e ele pesquisa aí se ele descobre isso aí pra gente, você não acha que poderia fazer isso? Falei assim, pode sim, qualquer um que queira fazer, pode, qualquer membro da igreja que quiser fazer, faça, só quem não pode fazer sou eu. Por quê? Porque a minha direção não é essa. Então, ter um caráter cristão é você andar na direção que Deus te dá. Quem quiser vai lá, dá uma cerveja pro cara, uma cachaça, qualquer coisa, o cara pesquisa, e sei lá se eles conseguem descobrir ou não. Que uma vez um cidadão dessa especialidade, ele falou comigo que isso era muito difícil para descobrir, e ele ainda falou assim, tem quadrilhas que tem programa até para enganar o IP. Você pensa que está pesquisando o IP de uma máquina, quando acaba aquele IP não existe. Aquele IP não existe, aquele IP é falso. Existem softs que maqueiam o próprio número do IP de um computador. Então, isso não é tão fácil assim. Tanto não é tão fácil que você vê hoje, você acessa a internet, você vê redes lá horríveis de coisas que a polícia fica pesquisando e não descobre. Tira do ar aqui, eles botam de novo e fica essa brincadeirinha. Não é tão fácil assim as coisas. Mas, como eu disse, qualquer um pode. Tem dinheiro, ou quer pesquisar, ou quer mandar, quer pagar, pode ir à vontade. Só quem não pode sou eu. Por quê? Faz parte do meu caráter cristão seguir a direção do meu Deus. E se ele não me deu essa direção, e cá entre nós, se eu tenho um Deus que revela, eu preciso pagar alguém para pesquisar alguma coisa para mim? E vou afirmar, se eu tenho um Deus que revela, para que eu vou pagar alguém? Para quê? Essa é a questão também, né? Tem mais pergunta? Não? Alguém aqui? Não? Vamos encerrar então?
Bom, então vamos encerrar, vamos agradecer a Deus nesta hora preciosa.